Entre eu e você, não. Mas eu juro que tem ainda muita empresa batendo meta no grito e deixando a operação no segundo plano. Veja se você já ouviu essa história. Num mês, bate as vendas. No outro, um fracasso. CS brigando com marketing, que briga com vendas, todo mundo com metas desalinhadas, que não conversam entre si. Surge aqui uma guerra velada, sem processos e sem trabalho em conjunto. Nesse contexto de desalinhamento, para mim, RevOps ou Revenue Operations, operações de receita, vem como um respiro para a gente trazer processo, tecnologia em alinhamento para toda a operação de receita, marketing, vendas e CS e todo mundo que se conecta no meio disso. Então, o podcast de hoje é sobre isso. É sobre como o RevOps é aplicado hoje nas empresas, junto com a Amanda Alves, super especialista no assunto. E aí a gente vai falar como que a gente traz essa lógica para trazer consistência e deixar o grito, a venda no grito para trás. Pessoal, o episódio de hoje é sobre um tema da moda, Revenue Operations ou RevOps para os íntimos, mas não é tão novo assim porque é algo que a gente vem negligenciando há muito tempo, porque crescimento de verdade, sustentável, ele não vem do improviso, ele vem de processo, de estrutura, vem com marketing, venda, CS, todo mundo trabalhando e jogando o mesmo jogo de forma alinhada. E para falar sobre isso, sobre como fazer isso acontecer, eu trouxe ela, a rainha do assunto, a minha referência pessoal, que eu conheci tanto nas salas, certo? Porque a Amanda já foi minha aluna, mas a gente também já se encontrou em grupos de mulheres, em vendas, em negócios, e a gente vem se trombando e se admirando há muito tempo. Então, eu estou muito feliz de ter você aqui, Amanda, obrigada. Hoje, e vou deixar você se apresentar para o pessoal. Legal, obrigada pelo convite, Carol. Estou muito feliz desse episódio simbólico aqui da sua estreia. Como você falou, eu trabalho com RevOps já tem um tempinho. RevOps é um assunto relativamente novo, mas eu tô tendo interação e entendo que faço RevOps há 8 anos. Não tinha esse nome. Não tinha o nome, né? Mas eu já fazia. Exatamente. Então, eu comecei a fazer sem entender, mas ali os pilares de processo, tecnologia estavam juntos desde 2016, assim. Então, eu já tenho essa trajetória. Hoje eu sou liderança de RevOps na Blip, que é uma liderança global. Liderança global. E é isso, RevOps liderando a internacionalização, pensando como adaptar as estratégias para os novos destinos. E tenho alguns outros projetos, porque eu sou apaixonada pelo assunto de RevOps. Então, quando eu comecei, não tinha muitas referências. E eu ficava muito incomodada com isso. Só tinha um relatório da Gartner e um sonho. E aí, eu quero construir essa relevância do Brasil no mapa de RevOps mundial. A gente lançou esse ano um panorama, tem uma comunidade que fala de receita. Então, sou uma apaixonada pelo assunto no mundo executivo e nesses projetos paralelos também. Muito bom. E dentro disso, eu acho que todo tema que vem na moda, ele vem com muita coisa rasa e pouca coisa profunda, né? Quem quer cavocar de verdade, como é o seu caso, de falar, poxa, queremos trazer esse tema com consistência, se aprofunda. Sim. Nesse sentido, pensando em sair do raso, como que você define RevOps, como que você olha para esse tema na prática de empresas, até como o caso da Blip, né? Como que você tem trabalhado esse tema? Legal, porque isso me provoca a pensar além do hype, né? Sim. Eu vejo o RevOps como uma figura de orquestrador dessa máquina de receita, né? Então, a engrenagem ali colando pessoas, tecnologia, processos em vendas. E não é um trabalho de back-office, a gente está na cadeira da estratégia, pensando como desdobrar todo o direcionamento da empresa para os times de vendas, né? E esses termos do hype parecem uma coisa passageira, mas no final das contas o que a gente está fazendo é colar a comunicação, marketing, vendas, estruturar bem um processo de vendas como ciência. Então, RevOps, para mim, tem essa figura de orquestrador. E eu acho que a gente pode falar de alguns pilares, assim, né? Como eu mencionei, de colar a estratégia, de processo, de tecnologia, de análise de dados muito forte.
E não é uma coisa nova, mesmo que a gente está falando mais, principalmente agora no Brasil, sobre isso. A gente tem, por exemplo, o primeiro livro de Sales Ops, publicado em 1990. A Microsoft tendo esse cargo formal em 1970. Então, assim, já existiam movimentos dessas áreas de operações acontecendo. E eu gosto de falar também, Carol, que é muito mais um exercício de mentalidade, né? Sim. E por que isso tá novo agora, assim? A gente passou por um momento forte de digitalização dos nossos negócios. E acho que quando a gente pensa no cenário brasileiro de vendas, a gente teve algumas marcas, né, que foram nos ajudando a educar o mercado para a gente falar de vendas, falar de lead, de centralidade do cliente e tal. Então, a gente surfou essa onda. Veio a pandemia, que, querendo ou não, acelerou muito a digitalização dos negócios e serviços. E, do nada, tudo é dado. Então, até agora, tudo que a gente usou de tecnologia tem o dado embedado como fonte principal e a gente precisa ser esse ser analítico. E para vendas não é diferente. Então, acho que esse assunto está tão em alta porque nosso dia a dia foi tomado por isso, né? E aí, RevOps fica mais presente. A necessidade ficou mais gritante do que já era. Exatamente. Né? E você acabou, quando você foi explicando, você até comentou sobre Sales Ops. Uhum. E muita gente confunde RevOps com Sales Ops. Sim. Como que você explica essa diferença e até a transição, né, do Sales Ops para Revenue Ops? Legal. E eu gosto sempre de falar que se a gente somar Marketing Ops, Sales Ops e CS Ops, não dá RevOps. Bom ponto. Porque a gente ainda vai continuar falando de uma estrutura cilada. Então, assim, quando a gente vê a história de Sales Ops, ele surge num momento que as empresas estão fazendo muitas fusões e aquisições e a figura da pessoa de Sales Ops, ela ia fazer mais aquela questão de reportes financeiros, reportes analíticos ali para esses processos de M&A. Só que não tem como a gente falar desse processo da jornada picada. Então, as teorias mais recentes nomeiam como revenue para a gente falar da linha integrada toda do cliente. Então, ainda existe muito essa confusão. Eu até tenho falado pensadores de receita, porque a gente abre um parênteses e coloca aí a galera que está pensando em go-to-marketing, CS-Ops. Eu acho que o nome, a estrutura vai depender dessa maturidade de cada empresa, mas no final das contas, a mentalidade precisa ser cross. Sim. E aí é isso que RevOps nos provoca, olhar essa jornada como um todo, colando as áreas, né, de fato. Eu gosto do que você falou de mentalidade, porque faz a gente olhar menos para uma estrutura rígida, porque as pessoas buscam muito uma fórmula pronta, né? Então, vamos somar Marketing Ops, Sales Ops e CS Ops, vai dar RevOps, e aí você tem que seguir passo 1, passo 2, passo 3. E isso é muito rígido, considerando o contexto de hoje. Cada mercado é um mercado, cada jornada de cliente é uma jornada. E se a gente tiver o jeito de pensar integrado, isso é muito mais importante do que o passo 1, passo 2, passo 3, certo? Em cima disso, pensando nessa mentalidade, nesse jeito de pensar, o que é indispensável aqui para quem quer fazer essa transição e quer desenvolver o hábito de pensar de forma mais integrada? Excelente pergunta, porque não é como fundar uma área, porque criar uma estrutura versus desenvolver isso na companhia, né? Depende do contexto, né? Do momento, inclusive. E não existe fórmula mágica. Eu acho que, assim, pistas que a gente tem uma operação de RevOps, né? Então, quando eu tenho a jornada toda que fala com o cliente integrada, marketing, vendas, CS, parcerias, muitas das vezes também está envolvido. Canais, né, estratégia de canais, quando eu tenho tecnologia como facilitador dessa jornada, então os fluxos estão integrados, isso é muito importante, porque a cada momento surge uma nova ferramenta, e a gente ainda tem esse outro fenômeno do hipertail, né, que nós, pessoas desenvolvedoras ou não, começamos a criar vários plugins e aí é um tanto de ferramenta... plugin, API jogada e nada se integra direito. Não né? conversa. Então, assim, tecnologia é uma outra pista. Então, quando eu consigo ter essa integração, uma só ferramenta não vai resolver todos os nossos problemas, mas esses fluxos precisam estar conectados, né? Quando a experiência do cliente é o nosso principal driver de receita, porque isso é importante, não é sobre a estrutura da empresa, mas as minhas métricas de lealdade, de satisfação do cliente impulsionam esse mecanismo de receita. Quando eu tenho um go-to-market que é diverso também.
Então, isso é uma outra pista que eu tenho, um RevOps sendo estruturado ali. Isso, para mim, é um RevOps na prática. E a gente supera alguns desafios, assim, quando a gente implementa essa estrutura, né? Então, tomada de decisão não é baseada em feeling, é baseada em dados. Eu consigo ter uma fonte única da verdade, onde todas as pessoas estão olhando para... Isso parece um pouco utópico, mas assim, eu tenho pelo menos as minhas metas de go-to-marketing alinhadas. As pessoas estão tomando decisão baseado no mesmo referencial. Existe menos sobreposição de papel, já que todo mundo está falando com o cliente, como é que eu alinho essa jornada? Então, não tem uma receita de bolo, mas a gente tem esses pilares. E tudo que eu falei aqui não é uma nova ferramenta que vai gerar mais receita, né? São todos mudanças mesmo de organização, mudanças de mentalidade organizacional mesmo. Até é bom, quando você foi falando da visão integrada, isso é algo que me deixa maluco. Porque se você pensar, é óbvio. Uhum. E aí a pessoa pode falar, mas isso é óbvio. Mas entre eu achar que é óbvio fazer o óbvio, tem um gap enorme, né? Principalmente quando você está falando de diferentes visões sobre o cliente. Até quando a pessoa fala assim, a jornada de marketing, jornada de venda. Não, gente, a jornada é do cliente. Exato. E a gente tem que alinhar a operação, plugar a operação. Não é a gente que impõe a jornada ao cliente, né? O cliente que está ali com a jornada dele e a gente está acompanhando da melhor forma possível. Mas ainda assim, dentro desse óbvio, existe muita resistência, porque se você olhar o panorama de muitas organizações, a estrutura ainda é cilada, Sim. Você ainda tem muita resistência a fazer algo que em tese é óbvio, né? Então, quais foram as principais resistências que você já identificou, que você já encontrou dentro das organizações e como contornar isso? Esse tópico de silos é muito importante, né? Porque o silo, ele paralisa o crescimento mesmo. A gente fica dando voltas ali e não avança. Mas uma coisa que eu vejo que é muito comum é meta desalinhada até hoje, gente. E aí... Meta desalinhada, é verdade. E, Carol, a gente tá falando de fonte única, na verdade. Para eu ter uma fonte única, eu preciso ter um processo que reflita, vai gerar o dado, né, verdadeiro ali para eu analisar. Para eu ter um processo, as pessoas precisam se comunicar. E esse desalinhamento, ele acontece em alto nível, acontece mais em alto nível, na minha opinião. Mas os times, às vezes, também não estão se comunicando, né? E aí a gente acaba gerando esses detratores de receita, no final das contas. A gente fica numa estratégia de muitos proprietários, planilhas e dashes com nome, sobrenome, nomes de áreas. E que não tem o cliente, como você falou, como propósito. Então, acho que essa questão do alinhamento é muito importante e entra num outro tópico também. Tudo que a gente falou, revolução digital, revolução analítica, são termos novos. Então, exigem que a gente se prepare enquanto profissionais. Desenvolva habilidades, né? Habilidades de manusear o dado, ler, trabalhar, escrever, comunicar ele. Então... desenvolver pensamento crítico, pensamento analítico, storytelling com dados. Isso são habilidades que a gente não aprendeu. E a gente está tendo que viver isso no nosso dia a dia. Não tem faculdade isso. Não tem faculdade. Sobretudo faculdades ligadas a negócios, né? Você vê que tem um gap enorme entre o que é o acadêmico tradicional e mesmo em cursos ainda faltam, né? E o dia a dia, né? E aí, eu acho que em todas as camadas, que a gente está falando mais numa pegada estratégica, mas um vendedor hoje, uma vendedora precisam ser data-driven, porque eles vão analisar sinais do cliente, pistas ali daquele comportamento, para encaixar uma melhor solução, para diagnosticar melhor, para não fazer perguntas que já estão públicas, né? E que o cliente já deixou pistas. Então, é uma mudança de mentalidade, uma mudança de currículo nosso para essa interação. E em alto nível, a gente também tem esse gap, porque antes a gente tinha lá o CMO, o CSO, a liderança de CS, que estava ainda criando um chief, alguma coisa para esse líder de CS, né, de expansão. Uhum. E, de repente, surge a figura do diretor, da diretora de receita. E o que é esperado desse papel? Como que esse profissional de alto nível se preparou mesmo para conduzir uma operação? O que é esperado disso, né? E é um dos cargos mais demandados. Mais buscados, né? Saiu isso no LinkedIn, inclusive, esse ano.
E um dos que mais tem dificuldade de preencher essa posição, né? Então, existe um gap. Às vezes a pessoa sabe muito de vendas, mas não entendeu a jornada inteira como técnica e ainda precisa de amadurecer essa visão analítica, né? Isso me faz lembrar quando, lá em 1900, agora na Conrolha, quando eu comecei minha carreira, eu entrei, né, numa multinacional como trainee de marketing, e lá naquela época, de novo, 1900 Guaraná com rolha, o diretor que me contratou, ele falou assim: Carol, todos os bons profissionais de marketing têm uma experiência em vendas e vice-versa. Então, estou querendo te formar para o futuro. Uhum. E eu, na época, eu fui para vendas na força do ódio. Eu não quero ir. Aqui. E eu trabalhava na indústria, né? Então, eu estava falando de vendas de varejo. Então, virei account de varejistas em construção, home centers. Uhum. E, gente, numa carreira, acho que eu fui para o extremo da carreira de vendas, porque a venda de varejo é uma venda ainda bastante tradicional, ainda bastante agressiva, né? Diferente do consultivo, do B2B, enfim. Mas, apesar de eu ter ido com a força do ódio, isso me fez ver com outros olhos. E quando eu voltei para marketing, e aí eu trabalhei tanto em marketing quanto em produto, né? Trabalhei em outras funções, você vê o respeito que as pessoas têm por você já ter calçado aquele sapato também, né? E muitas vezes a gente entra no especialista, mas mesmo que eu siga, por exemplo, uma carreira em vendas, poxa, eu posso querer saber mais sobre marketing, eu posso querer saber mais sobre CS, sobre áreas adjacentes com quem eu preciso trabalhar junto. Eu vejo que esse é um ponto de preparação muito importante para os profissionais hoje. Independentemente se eu vou seguir para uma carreira, para assumir um papel de revenue, por exemplo, ainda que eu fique na carreira especialista, né? Para você, onde que estão, né? Pensando, né, no papel dessa liderança de revenue, como que você tem visto o desenvolvimento dessas habilidades que são mais transversais e menos especialistas? Total. Precisa calçar a sandalinha, né? E fazer esse tour e entender o contexto. Até porque a gente está falando de uma única experiência, que é a visão do cliente, né? E aí, como que eu construo essa jornada sem fricção para ele? E às vezes a gente fica pensando também assim, branding tá em alta de novo, né? Branding é só um termo de marketing ou uma estratégia de marketing desconectada do meu go-to-market, mas quais os impactos disso na minha recompra, na jornada de consciência quando o lead tá falando comigo e compra mais porque conhece a minha marca? Então, eu acho que a gente consegue ter soluções mais robustas, tendo uma visão sistêmica, né? E aí, pensando em habilidades, eu acho que é isso. E bebendo dessas fontes. Sobretudo do cliente, né? Você vai conversar, vai para uma reunião, né? Vai conversar direto, vai observar como o cliente utiliza seu produto, as dúvidas, vai conversar com o CS para ver o que tem vindo das conversas, né? Total. Tá ali no básico do básico. E uma coisa que você falou que eu gostei é que esse alinhamento você falou de branding, né? Você falou o alinhamento daquilo que eu comunico, daquilo que eu vendo e daquilo que eu entrego. Sim. Essa consistência, não tem coisa melhor do que isso para construir um posicionamento forte de marca, né? Sim. E eu acho que é uma coisa que tá faltando, né? Então que a gente precisa olhar com mais consistência. Até porque quando a gente fala de branding, a gente também não tá falando do logo bonito, da campanha específica, não. Eu tô comunicando o meu posicionamento ao longo de toda essa jornada, né? E nesse sentido, uma pergunta que eu tenho para te fazer é que a gente fala muito sobre estar próximo do cliente, de conhecer clientes, ser obcecado por cliente, foco cliente. Esse é um tema sobre o qual eu falo e ajo bastante, né? E eu brinco que é um tema que eu acho que até RevOps pode acontecer isso um pouco também, que às vezes de tão abstrato, de tão difícil de entender, vira uma batata quente, sabe? Um fica jogando pro outro e não sabe exatamente quem é. E eu preciso construir artefatos para eu conseguir fazer esse alinhamento na prática, né? Então, como que você tem visto de boas práticas para
conseguir democratizar o conhecimento sobre o cliente nas áreas. Como que a gente consegue trazer esse conhecimento para não só, né, por exemplo, para o time de revenue, mas os times que estão dentro da estrutura de revenue também. Legal demais. Eu acho que a gente precisa dar visibilidade do que é o cliente, né? E aí eu acho que no B2B a gente está nessa transição de aproximar a figura humana que está atrás ali daquele cargo, e parece Sim. óbvio ou não, mas dar visibilidade e trazer mais para o contexto do time. Eu acho que o time de RevOps ele consegue ajudar muito nessa investigação de quem é o cliente, qual que é esse comportamento, porque por muito tempo a gente fazia uma identificação de ICP pensando em número de funcionários, localização. Muito firmográfico, né? E não precisa ser mais assim hoje, né? A gente tem estratégias que nos aproximam mais dos clientes, tipo a ABM mesmo, que eu preciso entender ali com proximidade do cliente. Então, acho que entender essa figura humana e criar esses ritos para que toda a operação veja, né? Então, isso, inclusive, muda uma cultura dentro da empresa. Quando a gente começa a celebrar o que a solução impactou no negócio do cliente, aquilo ali se transforma e a gente vai criando mais repertório dentro da organização, né? Sim. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, super. Eu acho que uma outra coisa que faz parte desse alinhamento, e você comentou isso no início, são os dados. A gente, dentro de toda a estrutura de revenue, quanto mais a gente tiver a cultura data-driven, de fato, tomar decisões com base em dados, mais centrado em clientes a gente vai ser. Uhum. No entanto, uma coisa, né, falar é fácil é falar. Porque tem muito dado. A gente tem cada vez mais dado. E eu já vi muitas empresas infoxicadas de tanto dado que elas têm e não sabem trabalhar direito, não sabem como desdobrar essa quantidade de dados, inclusive esse volume, em ação, em cada área ou de forma integrada, né? Dentro disso, como que você vê, né, uma estrutura de RevOps apoiando na curadoria desses dados, no uso desses dados como tomada de decisão de fato? Onde que você vê as boas práticas aqui? Legal, esse é um ponto super importante, porque mais dados não quer dizer mais inteligência, não quer dizer mais receita. E eu acho que RevOps tem um papel importante, mas não é o único influenciador. Isso precisa ser uma decisão da companhia. Acho que em 2025... todas as empresas precisam entender que o dado tem que ser o ativo mais importante da organização. Então, assim, ser uma organização data-driven é uma transformação mesmo, né? As pessoas precisam entender que é o papel delas dentro dessa cultura de dados. Então, dentro do meu time tem uma pessoa que é analista, tem a pessoa que faz as tabelas, que é o engenheiro de dados. Eu estou ali muitas vezes comunicando e contando histórias com esses dados, mas e os vendedores estão utilizando esse dado com inteligência, então todo mundo tem um pouco desse papel. E aí eu acho que tem uma curva de maturidade importante para a gente desenvolver. Coletar os dados certos, manter esses dados higienizados, democratizar o acesso dos mesmos dados, né? Para que todo mundo consiga utilizar da mesma fonte e ter uma visão ali mais acurada, né? Do que está acontecendo. Mas é um caminho longo. E para além dessa maturidade que é tipo, de tratar o dado, muito mais técnica, que aqui que a gente está falando de ciência mesmo, né? Sim. Até de processamento, big data, armazenamento, entre várias coisas nesse sentido, tem preparar os líderes para tomar decisão com os dados. Que aí eu acho que é uma outra habilidade que eu não falei lá atrás, mas que eu acho que é importante a gente também colocar em pauta. Então, conduzir a tomada de decisão baseada em dados é treino. Né? A gente sabe, as pessoas tomam decisão porque conhecimentos prévios, Sim. Pelo que elas são cobradas, como elas preferem opinar. Então, às vezes, a gente também está usando esse tanto de dado só para comprovar uma intuição. Sim, eu acho que é o primeiro erro mais comum que a gente vê, né? Falar, eu gosto do dado quando ele confirma o que eu quero. Caso contrário, esse dado não tá legal. E eu já vi isso mais vezes do que eu gostaria de admitir. E aí, a demanda começa por... procura pra mim um dado que comprova isso, sabe? Uma pesquisa. Exatamente. Então, a gente tá falando de desenvolver uma cultura dentro da organização, né? Que
que prioriza o dado como a principal fonte, que habilita as pessoas a trabalharem com ele, que as decisões são tomadas. Parece um mundo utópico que eu tô narrando também, né? Mas eu acho que esse é um direcionamento Sim. que existe. E o dado é a nossa chance de tirar a subjetividade de algumas coisas, né? Sim. Tava até comentando numa reunião agora há pouco sobre saúde do CRM. Isso Nossa. Esse é um Esse queridinho. É o calcanhar de Aquiles. Polêmicas, vamos para as polêmicas. Amo. Mas sempre tem isso, assim, o CRM tá ruim, o vendedor não preenche CRM. E aí, assim, primeiro, a gente tem que construir um processo que o preenchimento do CRM, quando necessário, mostra para a pessoa que ela vai ganhar performance fazendo aquilo, né? Sim. Eu acho que minha visão disso como Ops é facilitar para que não tenha ruído. Perfeito. O vendedor tem que vender. E tem um outro ponto também, que é como que eu coloco o indicador aí. Eu estava me perguntando e eu levei esse desafio para o meu time. Vamos construir um índice de saúde CRM. Porque eu faço um health score da minha conta aqui, eu posso fazer um health score do CRM para entender se ele está no caminho certo ou não. Porque cultura é credibilidade. E o dado está aqui para me ajudar a construir, né? Sim. Então, esse foi um exemplo que a gente fez lá. Excelente insight. E o que você falou de olhar para o hábito de forma a conectar com a realidade da pessoa de vendas, para mim é fundamental. Eu já vi muita implementação de CRM, dos ambientes mais tradicionais aos mais ágeis. Uhum. Todas as implementações falharam pelo mesmo motivo. Porque geralmente elas começam top-down. Uhum. Alguém falou, precisamos implementar esse CRM. E aí falar, agora vamos, né? E sem ouvir a pessoa de vendas, que é a pessoa mais crítica desse processo. Total. É a pessoa que vai trazer boa parte dos insights, que vai trazer o hábito aqui, a rotina, a consistência, não só do preenchimento, mas do movimento, do avanço do que está acontecendo ali. Mas muitas vezes isso é trazido como uma imposição e menos como uma cocriação. Uhum. Não sei se você já sentiu isso, mas eu falei, nossa, por quê? Por que não trazer as pessoas de venda? Eu não tô falando só a liderança, né? Pega o CSO, que vai fazer. Não, tem que trazer quem tá ali no campo, quem tá fazendo as coisas no dia a dia, para construir junto, para falar, me conta da sua rotina para eu entender e te explicar também onde a gente pode utilizar o CRM como uma ferramenta aliada. E não como mais um negócio para estragar seu tempo, para te poupar de visitar cliente, de ter tempo, interface com o cliente. Então, para mim, falta esse passo para trás, para dar vários à frente, que é de fazer essa cocriação do processo junto com vendas. Não sei se você já teve a experiência de fazer isso. Eu confesso que eu tive na minha última implementação, que foi com o HubSpot, que envolvi o time junto para falar, gente, isso aqui só vai funcionar se a gente encontrar um senso comum aqui, né? Caso contrário, eu vejo que isso trava nas coisas mais simples. Sim, né? total. Faz sentido. E tem um dado da CIO.com que eles falam, metade dos projetos de tecnologia, eles falham na implementação. Então, isso que você sentindo aí é estatístico, isso acontece mesmo. Isso não só com CRM, qualquer ferramenta. Qualquer ferramenta. Assim, taca para usar. Pode ser uma ferramenta de inteligência de venda, tanta ferramenta que você falou hoje. O negócio está polvilhado de ferramentas. Fala, taca lá para usar. O povo não usa, não sabe como usar, não serve para nada. E a gente paga. Ainda quanto maior é a organização, mais você paga por pessoa usuária. Sim. E mais você desperdiça, porque as pessoas simplesmente não usam. Não estão usando. E assim, né, várias maturidades de organização. Então, a gente tá falando de HubSpot, algumas ferramentas grandes, mas às vezes uma ferramenta para um time de vendas pode ser um Excel que roda bem um forecast, né? Exatamente. A gente tem empresas e empresas no Brasil. Eu acho que o maior erro, Carol, é a gente esquecer que, pelo menos minha postura como RevOps é entender que o vendedor é um dos meus clientes, um dos stakeholders que eu tenho que gerenciar. Curva de adoção de tecnologia. Vou ter níveis diferentes, as pessoas que vão começar a interagir com aquilo. Como é que eu faço para criar uma campanha onde eu engajo as pessoas? A gente fez um trabalho lá. Sempre vai ter alguém no time que tem uma familiaridade mais com processos, com dados. E para ganhar capilaridade, a gente elegeu essa pessoa como guardiã ali do dado, da informação. E era o nosso ponto focal para dar feedback. Então, isso eu fiz em 2019, quando eu era a única pessoa ali de Sales Ops na época.
Eu tinha uma dupla nessa época, eu lembrei, Tainara, inclusive. E aí a gente elegeu guardiões de dados, que eram pessoas que estavam lá no squad de SDR, no squad de AE, que davam feedbacks da ferramenta, que me contavam os bastidores de por que aquilo não avançava, por que o processo dela não fazia sentido. Tipo assim, essa funcionalidade está me atrapalhando. Então, era um monitoramento ali, um shadowing mesmo que eu fazia com os vendedores. A gente, às vezes, aplica as nossas teorias todas de gestão de cliente para fora. Mas dentro caos, pânico e medo. E eu preciso pensar nisso. Hoje, a estrutura de revenue da Blip, Brasil e fora, tem quase 400 pessoas. São muitas pessoas para gerenciar, com metas diferentes. Então, precisa ter esse trabalho, né? Toda vez que uma nova ferramenta é implementada, com certeza. Ouvindo você até agora, assim, dá para ver que foi uma jornada e tanto que vocês percorreram, né? A Blip sendo o seu grande case, né? De implementação em escala de RevOps, mas eu imagino que do estágio que está agora para o começo, teve muita caminhada aqui, né? Como que foi desde esse início, né? Primeiros passos e até onde vocês estão hoje? Porque eu entendo que vocês estão até num trabalho de internacionalização dessa estrutura, enfim. Como que foi do início até agora, assim, principais milestones desse processo? Legal. Assim, a Blip é um lugar, né, que tem um ambiente favorável a essa cultura de dados que eu estou comentando aqui. Então, no meu processo seletivo, eu lembro que eu queria muito mudar de empresa, queria muito entrar na carreira, e a minha vaga chamava Analista de Operações de Vendas. Então, já tinha isso do Sales Ops no cargo, na descrição, em 2018, quando eu entrei lá. A empresa já tinha mentalidade. E nessa época a gente não tinha um time de vendas. A gente tinha 3 pessoas que eram de outras áreas, eram tipo PMs. Porque que é o cenário? 2018, o WhatsApp tinha acabado de abrir a API no Brasil para as automações funcionarem. E antes a Blip só vendia de uma forma mais relacional. Com a abertura do WhatsApp, qualquer empresa poderia ter um contato inteligente, que é como a gente fala. Então, a gente precisou criar um time de vendas para atender a demanda. Então, quando eu entrei na Blip, tinham 3 pessoas que foram deslocadas de áreas para atender essa demanda que o mercado empurrou. Olha. E aí, a mentalidade que eu tô falando do ambiente era tão forte de dados que a 4ª funcionária fui eu. Contratar um Sales Ops antes de montar a estrutura de vendas. Então, isso foi uma supervisão mesmo do nosso CRO, que é o Juliano, de construir o processo, de implementar uma ferramenta, de onboardar as pessoas ali, né, pensando num sistema. Ele teve essa visão de construir um sistema, né? E aí, a gente passou por várias etapas. Esse crescimento exponencial, sair de 4 pessoas para 400 em client-facing, M&A. Então, comprar uma empresa para vender produtos diferentes, que foi o caso da Esti. Agora, internacionalização, que é outro mundo. Adaptar diferentes estratégias de entrada no mercado. Então, de fato, a Blip foi uma escola, assim, de... São 6 anos, vou pro meu 7º ano na Blip. Então, vários desafios que foram me permitindo testar o que eu li lá no report da Gartner. Um sonho. Viver esse sonho mesmo, mas nesses marcos diferentes, assim, da organização. Então, sem dúvida, eu sei que hoje a estrutura que a gente tem na Blip de RevOps é uma das mais fortes do mercado. Eu tenho o hábito de, toda semana, conversar com profissionais de Ops. Eu faço isso há muito tempo. Eu deixo um link lá no meu LinkedIn. Você marca 30 minutos e a gente vai conversar. E aí eu fui conhecendo muitas estruturas. E o que a gente faz hoje na Blip, em termos de maturidade de RevOps, é muito legal. A gente tem um time agora que está com quase 20 pessoas, que pensa com os 3 países, que cuida do CRM inteiro da companhia. O CRM não roda só as coisas de revenue. A gente também tem outras áreas utilizando ali o sistema. Então, hoje a gente tem uma estrutura robusta e ainda, eu não acho que a gente chegou no nível máximo de maturidade analítica. Por isso que eu tô falando, as coisas são utópicas, porque eu ainda tô nesse processo de construção, que é um movimento que a organização passa. E crescer rápido, crescer acelerado. Às vezes a gente vai deixando algumas coisinhas, né? Sim. Mas é isso. Uma escolinha, a gente vai testando várias coisas. E, né, você falou... Nossa, à medida que você foi falando, pensei em um monte de coisa diferente. Mas uma coisa que me veio à cabeça agora é que quando você foi falando de Customer Facing Teams, né? Então, a gente está falando de marketing, de vendas, de CS. No entanto, tudo que a gente cria ali em revenue
pode ter, né, e deve ter uma conexão com outros times. Eu posso gerar insights para produto, eu posso gerar insights para todas as outras áreas. Como que é essa interface de revenue com outras áreas da empresa? Total. Isso é feito não só pela figura de RevOps, isso é uma coisa institucional, né? E a Blip mudou também de ser uma empresa de tecnologia, uma empresa que, de repente, tinha 4 mil clientes para gerenciar e precisava, de fato, né, ter essa mentalidade do cliente no centro. Então, isso é uma cultura das empresas que está da empresa inteira, que ainda está em desenvolvimento. Mas pensando nessa cola de operações, tem uma nova tendência, inclusive, que é a área de BizOps. Que enquanto a gente pensa em RevOps nos times client-facing, a gente tem BizOps pensando nessa maturidade de tecnologia, processos, operações para pessoas, para financeiro, para legal. Então, isso acaba produto. Então, acaba nos ajudando a equalizar. A gente tem pessoas de ops espalhadas pela companhia, que são esses agentes, assim, sabe? Então, esse é um movimento legal. Nossa, muito bom isso. Legal, eu não conhecia o termo de BizOps. E isso conversa muito com muita coisa que eu mesma penso relacionada à integração entre áreas. Eu falo muito sobre jornada. Você sabe que eu sou evangelista de jornada. Sempre estou falando para cima e para baixo de jornada, porque eu acredito que a jornada real de clientes, ela é a ferramenta de gestão cross-funcional das empresas. Tudo tem que, de alguma forma, estar conectado, né? Direta ou indiretamente. Eu tenho ali a interface mais direta, mas a interface todo o backstage precisa de outro backstage, uma coisa precisa da outra para funcionar. E eu vejo a oportunidade de RevOps, inclusive, de construir os primeiros artefatos, e eu acho que a urgência vem mais da estrutura de revenue. Sim. E que isso pode desdobrar para as outras áreas, e eu penso muito na jornada como esse artefato que facilita a comunicação, inclusive, né? Tem muitos artefatos que são produzidos pela estrutura de RevOps, que se a gente pensar intencionalmente com essa integração, isso facilita também. Toda jornada. Aí, posicionando, RevOps cuidaria ali da linha do orçamento de Sales and Marketing, BizOps de G&A. Toda a estrutura conectada com essa visão de processo. E aí cria uma lógica interna de cliente-fornecedor muito legal. Sim. E aí os processos vão sendo amadurecidos. Uma outra coisa que, quando a gente fala de revenue, eu vejo bastante é que ainda muitas empresas têm uma dedicação desproporcional para a aquisição. Né? Então, assim, gente, o holofote está todo em marketing vendas, olha só, para new logos, aquisição, muito pesado, quando, na verdade, o ouro tá depois. E aí eu brinco, né? Depois que cliente virou cliente, mistério. Não sabemos o que acontece com o cliente depois, o que acontece depois dessa conversão, né? E eu não sei o quanto que você vê ainda, né, essa disparidade, mesmo em estrutura de revenue, que ainda estão muito pesadas olhando para cá, sendo que CS parece que é um saque de luxo, ao invés de aplicar CS de fato para ampliação, expansão de receita, como deveria ser. Eu vejo isso muito cultural, assim. Talvez dessa escola do mercado brasileiro também, sabe? Que ficou... Ser muito sales-driven ou marketing-driven, né? E que depois esses outros customer-led growth foi aparecendo, né? Acho que ondas. Mas eu acho que isso aí é muito presente. Mas quando eu falei lá, RevOps na prática, experiência do cliente é um driver de receita. A gente retroalimenta a nossa experiência no marketing, dá um feedback do que o cliente está vivendo, o que o cliente leal me informa para eu captar mais pessoas no mercado assim, como eu retenho, como eu aumento esse ticket, né? Então, e é uma questão de teoria, né? Também, assim, quando a gente vai vendo, a Rê vai passar por aqui, mas o Winning by Design, trazendo esses elementos, né, de retenção, tem que ser o nosso principal driver de receita, é muito mais barato. É comprovado, né? Sim, não, aí entra no que você falou de mentalidade. Essa é a mentalidade, que a gente tá olhando para a expansão, não tô olhando, assim, como um todo, né? Eu tô pensando, no final, todo negócio quer o quê? Que clientes passem por essa jornada da maneira mais fluida e mais expansiva possível. Então, que a gente trabalhe junto para que o que vem daqui alimente aqui, o que vem daqui alimente aqui. Isso acaba sendo cíclico, né? E orquestrado. Total. Né?
A gente tá chegando por fim. Já. Mas eu tenho 2 perguntas que eu queria fazer antes da gente finalizar. Tá bom. E que elas podem parecer fora do assunto, mas não são, né? Você é uma super mulher em um mercado, né, liderando uma pauta relativamente nova, em um mercado que ainda é relativamente masculino. Nós somos poucas, né? Quando a gente pensa, ainda relativamente poucas. Quando a gente pega empresa de tecnologia, a gente está falando de 25% de mulheres, em média, na estrutura de revenue e 12% na liderança. Então, você vê ainda um gap muito grande, né? Como que foi a sua jornada para conquistar esse espaço e o que hoje você faz para ampliar esse espaço para trazer mais mulheres com você? Legal, eu acho que as perguntas têm tudo a ver, porque no final das contas é o meu grande porquê, né, de estar em RevOps e tal. É isso, eu olho para o lado e não tem pessoas como eu, em vários aspectos, que vieram de onde eu vim, que são como eu sou. Então, essa é uma questão que eu lido no dia a dia executivo. Eu acho que isso é a realidade de muitas, como nós, né? E agora você vai se tornar mãe, tá mãe, bem aí. E aí a gente E vai essa é criando uma nova umas camada. interseções. Exato. Mãe, mulher preta, periférica. Então, que não tem um sobrenome, eu sou uma de Souza Alves. Muitas Souzas e Alves por aí. Então, é uma jornada muito desafiadora, sem romantismo nenhum. A gente tem que fazer um bom trabalho, construir tudo isso que a gente ficou aqui passando a maior parte do tempo falando, e ainda lido com toda a realidade do preconceito, porque o inconsciente das pessoas ao nosso redor, ele tem outra cor, ele tem outro CEP, então é desafiador, mas eu acho que isso... Você fala, como que foi sua jornada? Eu acho que por muito tempo isso não era consciente pra mim, sabe? Então... no momento que eu acelerei a minha carreira, eu não tinha tanta essa visão das coisas. Mas essa ficha caiu. E quando ela cai, ela dói demais, né? E ela nunca cai a ficha gostosa. Tipo assim, a medalha, sabe? Depois que você vê, não dá pra desver. Não dá pra desver. E eu acho que eu vi também no momento certo. Mas os meus pais sempre me incentivaram e me falaram que eu podia ir e fazer o que eu quisesse. Então, eu sempre tive esse passe. Mesmo que eu não tinha um acesso, eu podia sonhar, assim, sabe? Então, eu acho que eu sigo com essa mentalidade, assim. Fazendo o que eu quero. Quis ser mãe agora. Mas você não vai esperar pra ser diretora. Não vou. Quero agora. E depois vem a minha carreira também. E é um novo paradigma, né? A gente conversou muito sobre maternidade também. Mas é bom começar a encontrar mulheres que estão vivendo essa decisão de maternar, de seguir uma carreira executiva, uma carreira empreendedora, escrever livro, fazer podcast. Somos muitas, né? A gente consegue ser muitas, apesar disso tudo. E eu acho que eu tenho um papel como infiltrada. Como mulher preta de pele clara, eu tenho mais acesso, isso pra mim é óbvio. Então, eu preciso ser intencional pra eu mudar esse lugar onde eu tô. Pra mais pessoas ocuparem esse lugar. Então, é uma coisa que eu tenho feito, assim, nos processos seletivos, toda vez que eu vou fazer algum curso, ofertar vagas, me aproximar das pessoas. Então, tem como a gente mudar o espaço de trabalho. Mas a gente tem que fazer mais. Sempre mais um pouquinho. Sempre mais um pouquinho. É. E o simples fato da jornada que você construiu, ela reconstrói o imaginário. Sim. E tudo, pra mim, eu acredito muito nisso, que a gente fazendo tudo que a gente pode, a gente tá ali... Porque, o que eu escuto muitas vezes é a conivência com o status quo. Tipo, você vai mudar. Nunca vai mudar nada. Mas eu falei, gente, se eu sentar aqui, aí eu tô lascada mesmo. Eu, minha filha, né? Tá todo mundo lascado. E a gente precisa pensar ao contrário. Falou, não, e se eu for? E se eu for com mais gente? Porque aí, pra quem tá vindo, ela vem com outro imaginário. Total. Diferente do que a gente teve, enfim, cada vez um pouquinho mais. Sim. E sabe, Carol, uma coisa que me ajudou muito é entender que essas coisas não são pessoais. Essas coisas são sistêmicas. Sim. Né? Então, como eu faço para lidar com isso tudo? Cuidando de mim. E aí, cuidando de mim, eu fico mais forte e consigo administrar, porque essas coisas vão acontecer, vão me atravessar, respeitar o meu tempo. Então, é um processo entender isso.
Você é um mega exemplo para mim. Então, por isso que eu queria muito Obrigada. que você tivesse nesses Obrigada. primeiros episódios comigo. Então, obrigada. Feliz, muito honrada pelo convite. Você também é uma super inspiração. Bom estar com você nessa manhã. Para finalizar agora, de verdade, a gente sempre termina, essa é uma tradição da outra Carol, da Carol Manciola, que eu trago comigo, porque eu gosto bastante de ter essa visão do profissional e do pessoal juntas. Eu queria ouvir 2 dicas suas, uma para bater as metas de negócio e outra para bater as metas de vida. Sim. Uma coisa que vem na minha cabeça é consistência. E aí, coach, não, mas é porque o mundo executivo, ele inclusive, por muitas vezes, né, ele é muito idealizado, muito utópico e etc. Mas eu acho que quando a gente coloca consistência, fazendo as coisas com regularidade, respeitando o passo de cada vez, a gente está preparado para bater as metas. As pessoas que eu vejo que batem metas, elas têm esforços diários consistentes, assim, repetição, descem para treinar todos os dias. E aí, quando a gente pensa em consistência, para sustentar ela, a gente tem que ter uma postura de aprendiz. Então, aprender com as pessoas que estão perto, eu acho que isso é uma coisa que eu levo, assim, para as minhas metas pessoais. Assim que eu lido no CrossFit, tendo consistência. E é assim que eu lido no meu trabalho, para aprender uma coisa nova e tal. Então, eu acho que é isso. Muito técnico, mas para mim faz muito sentido. Faz total sentido. Para pessoa esforçada que eu sou. Consistência é tudo. Também acredito nisso. Ainda mais no mundo que muda a todo tempo, de todo jeito. Quanto mais consistente a Que gente tem uma for. fórmula mágica sempre, desvia. Exatamente. Muito, muito obrigada por Obrigada estar a aqui você. nessa primeira leva. Feliz Estou demais. muito feliz e que seja o primeiro de muitos nossos bate-papos. Estou muito feliz mesmo de você estar aqui comigo. Muito obrigada. Obrigada, querida. Gente, esse foi mais um episódio do Bora Bater Meta. Espero que vocês tenham gostado. Vem aí os próximos. Estou feliz demais de estar aqui com vocês mais uma vez. E bora até lá. Até mais.